Bom, primeiro, boa noite, muito obrigada. É uma honra estar não só em Porto Alegre, mas no Teatro São Pedro. Eu não consigo pensar em nenhuma outra possibilidade na minha vida de eu estar aqui em cima, nesse palco, a não ser para participar do TED. Então, muito obrigada, antes de mais nada, é realmente uma honra. E eu vou falar da inspiração alfanumérica, porque eu tenho uma vida que metade é dedicada aos números e metade é dedicada às palavras. E são paixões que eu realmente tenho na minha vida. E eu acho que o homem não inventou os números nem a matemática. É como se os números sempre estivessem aqui dentro da vida da gente. Quando eu olho, por exemplo, as proporções áureas que determinam a estética, a harmonia das coisas, os números já estão lá. Quando a gente vê uma conchinha do mar, um caracol com aquela função em espiral desenhada tão perfeitamente, é como se a função matemática já estivesse lá dentro da natureza. Ou quando a gente pensa no ouvido humano. É inacreditável, mas a gente consegue, para poder ouvir todos os sons, essa gama de sons, de uma agulha que cai no chão até uma bomba que explode, a gente tem uma proporção logarítmica dentro do ouvido da gente. Então, você aprende logaritmo na escola, acha que é uma bobagem, mas se a gente não tivesse o ouvido construído para ouvir todos esses sons, essas intensidades sonoras numa escala logarítmica, se fosse linear, a gente ia ter provavelmente 2 vuvuzelas, assim, no lugar das orelhas, para poder comportar tudo isso se fosse linear. Então, eu sempre amei os números, porque os números parece que eles têm uma magia que é só deles. A gente dorme à noite e eles ficam dançando. Então, eu era muito pequena, minha mãe esqueceu de me pôr na escola, eu entrei muito tarde na escola, e eu tinha uma irmã mais velha que me batia quando eu não aprendia o que ela ensinava, então eu aprendi rápido. E eu brincava muito com os números, eu não tinha brinquedos e eu ficava desenhando os números num papel. E um dia eu peguei um papel, escrevi os números que eu conhecia, os algarismos de 0 a 9, e eu dobrei a folha de papel. E quando eu dobrei a folha de papel, eu vi que eles ficavam um em cima dos outros. Então o 9 ficou em cima do 0, o 8 em cima do 1, o 7 com 2, o 6 com 3, o 5 com 4. E antes eu tinha 10 números, e daí eu tinha 5 pares. Curiosamente, os pares somados sempre davam 9. 9 com 0 dá 9, 8 com 1, 7 com 2, 6 com 3. Eu tinha 5 pares de 9, 9 vezes 5, 45. Falei, gente, que legal, eu sou capaz de somar os 10 números de um jeito fácil, 45. E eu comecei a testar com outros números, 2, 4, 6, 8, 10, o 3, 5, 7, 9. Comecei a testar. E sempre era o primeiro mais o último vezes metade dos números. Eu tinha 8 anos e eu percebi que a matemática ela já tinha suas leis e a gente podia descobrir sozinho. Anos mais tarde, eu descobri na escola que tem a somatória da PA. É coisa complicada, meu. Num papelzinho dá para saber isso, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. Beleza, é o primeiro mais o último, dividido pela metade de quantos são? Por que não explica mais fácil para a gente na escola? Mas eu sentia que eu tinha uma relação com os números. A tabuada está aqui um pouquinho disforme, mas olha a tabuada do 9. A tabuada do 9 é uma coisa divina, gente, é incrível, porque parece que eles vão dançar numa quadrilha, né? Tá lá o 9, todos esses parezinhos, parece que eles estão prontos para sair dançando. E quando você vai escrever os resultados, todo mundo conhece esse truque, né? Da tabuada do 9 para ensinar para as crianças. Para escrever os resultados, você escreve os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, curiosamente, a soma dos algarismos sempre dá 9. 9 com 0, 1 com 8, 2 com 7, 4 com 5, 5 com 4. É tão impressionante, é uma mágica os 9, daí a prova dos 9, né? Porque você percebe que tem uma beleza dentro da matemática que parece que suplanta o ser humano. Acontece que os números também são viciantes. Eles são realmente viciantes. E eles induzem a gente para uma visão errada da vida. Porque os números são precisos. Você faz a conta 1000 vezes, sempre dá o mesmo resultado. E a vida não é assim. Você todo dia acorda, vai na padaria, volta, você acha que a sua vida vai ser sempre igual, um dia você é assaltado. Não tem como. Se você for sempre bonzinho, não quer dizer que vai dar tudo certo na sua vida. Então a gente se atém aos números acreditando que a gente pode sempre reproduzir as respostas certas. E não é verdade no mundo fora da matemática. Os números trazem segurança para a gente. E é por isso que a gente é todo mundo louco, todo mundo tem um pouco de toque. Quem nunca contou azulejo no banheiro?
Todo mundo, né? Você multiplica assim por assim, vê quantos azulejos tem. É normal isso, gente. É um passatempo. Isso faz parte do ser humano. Então, todo mundo tem um pouco de toque, né? Aí começa, quando é mais grave, começa a desenvolver superstição. Você soma ao final da placa, se não der seu aniversário, a mãe vai morrer. Enfim, tem as coisas horrorosas que a gente inventa. A gente tenta achar relações mágicas, né? Na psiquiatria chama pensamento mágico. Você tenta atribuir pensamentos mágicos a esses números da vida da gente. No Twitter, eu estou sempre no Twitter, tem um monte de gente que tem isso. E toda vez que é a hora cheia, vamos supor, 19h19, as pessoas tweetam 19h19, 18h18, 17h17. Milhares de pessoas no mundo inteiro. Para quê, gente? Eu sei que horas são. Mas... E depois, se eu quiser saber as horas, eu não vou ver no Twitter, né? Tem outros lugares para ver. Mas as pessoas publicam isso. Ai, não acredito, é uma coisa mágica, 16h16. Deixa eu ver que você... Olha lá, daqui a pouco vão ser 18h18. Aí eu perguntei, mas o que Katsu quer dizer isso? Aí falaram para mim, não, você não sabe? É que se você sempre perceber essas horas todas assim durante o dia, vai se abrir um portal. Falei, eu estou na internet, eu digito na barra lá e abre qualquer portal. Não entendo qual é essa loucura, mas tem. As pessoas têm essa relação com esses números. E a gente não percebe, por exemplo, que tudo isso que a gente trata no mundo dos números é a base decimal, é a base 10. Que tem tudo a ver com a gente, por quê? Porque a gente tem 10 dedos nas mãos. Então, o fato fisiológico da gente ter 10 dedos determina todo o sistema decimal que a gente usa. Então, a gente esquece que o número 1492 é 1 vezes 1000, que é 10 a terceira, 4 vezes 100, que é 10 a segunda, 90, que é 9 dezenas, e o último, que é 10 a 0, que é potência 1, então, que é a unidade. A gente esquece que a gente vive no sistema decimal, mas existem outros sistemas na vida da gente. Então, por exemplo, tem alguns povos que já usaram sistemas de base 5, usando uma mão só. Ou usando pés e mãos para contar, que é a base 20. Alguém aqui sabe falar 80 em francês? 80, 4 20s, porque são 4 bases 20 de pés e mãos. Então, 96 é 96, olha a conta dos franceses. 4 20s com 16. Mas beleza, o vinho é bom. Aí, em meados do século XX, veio aquela coisa louca, aquela moda, aquele apego que até hoje a gente vive dela, que é a base 2, o sistema binário. O que é o sistema binário? O sistema binário só tem 2 opções, é 0 é 1. É isso aí, meu filho, gostou, não quer, não leva. Ou é 0 é 1, é para acabar. É 0 é 1, é sim ou não, é aceso, apagado. A gente sente isso no Facebook, né? Curtiu, não curtiu. É só isso, só tem 2 possibilidades. E todo esse mundo que a gente vive, da internet, da informática, o processamento de dados, se baseia no sistema binário, que se desenvolveu com a física dos semicondutores, a física do estado sólido dos semicondutores. Por quê? Sabe aquele monte de circuito que a gente não entende nada lá dentro do computador, aquelas plaquinhas com coisa? Você passa uma corrente elétrica, ou ela passa ou ela não passa. Ou ela acende ou ela não acende. Então, 0, 1 é só isso, aceso e apagado, acabou. Tudo isso que a gente aprende é aceso, apagado, sim ou não. É o sistema binário. Quando eu era pequena, eu confundia os sistemas, porque criança tem dificuldade de aprender a hora, porque a hora é outra base. Né? Então, você tem a base 12, 12 meses, 12 horas, 12 signos, e tem a base 60. Que tem a hora, que tem 60 minutos, que tem 60 segundos, confunde a criança. Eu era uma criança e eu não sabia ler direito as horas. Eu nem entendia a beleza entre o digital, que são dígitos, que é a hora com dígitos, com números, e a hora analógica, que é uma analogia entre a posição dos ponteiros e o horário, por isso que é analógico. E eu tinha 1,30 m. E eu era muito feliz porque eu achava que eu tinha 1,5 m, mas eu tinha 1,5 m. Aí quando minha mãe falou, você não tem 1,5 m, você tem 1,30 m, eu comecei a chorar, tenho sim, eu tenho 1 metro mais meia hora. Ela falou, mas é diferente. Mas calma que você vai crescer. Bom, eu não cresci, eu fiquei com 1,57 m, parece horário. Que horas são? 1h57. É uma sacanagem, porque por mais 3 minutos você teria 2 horas de altura. E eu sempre adorei fazer tricô.
sempre adorei fazer tricô. Desde pequena venho de uma família de tricoteiras, sempre fiz muito tricô. E os números me ajudavam muito, porque os números também medem coisas. E medir é estabelecer um padrão e comparar. Você pega 1 metro, mede uma coisa e vê quantos metros iguais àqueles metros você tem. E você que faz um padrão em tricô, você vê quantos pontos você tem, tantos centímetros, e você faz a regra de 3 para construir tudo. Então eu era muito feliz, os números do tricô, até que eu descobri que eu amava as palavras. As palavras são as coisas mais lindas, eu amo as palavras, os sentimentos que eles descrevem, as coisas, os pensamentos, as coisas que a gente pode dizer com as palavras. E existir é ter um nome, tudo que existe tem um nome. Coisa mais linda a gente ter um filho, ter a oportunidade de pôr um nome numa pessoa que não existia. Aí vem lá alguém, homenageia o avô e põe Epaminondas no bebê, né? Por quê? Por que sempre homenageia o nome mais feio da família? Não entendo. Mas sempre tem alguém que tem essa ideia de fazer isso. E aí, estudando as palavras e pesquisando as palavras, eu tenho uma firme convicção de que a gente pensa de acordo com a estrutura dos nossos vocabulários, do nosso sistema de alfabeto. Eu tenho certeza que um chinês pensa diferente da gente. Porque o chinês, ele pensa por ideogramas. E são lindos os ideogramas, eles parecem poemas. Sabe como é que é depressão em chinês? Coração atrás da porta. Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu penso isso. É uma cena, a palavra é uma cena. E sabe como é que é euforia? Rufar de tambores. Vem uma coisa boa, né? Sempre tem essa sensação de que vem uma coisa boa. E eu uso as palavras com precisão na minha vida, no meu trabalho. Eu sou escritora, eu sou roteirista. E eu, quando vou na consulta médica, os médicos me amam, porque eu descrevo sintomas com uma paixão. Então eu falei para o médico, olha, é o seguinte, eu estou sentindo uma coisa que não é tontura, não é que nem quando a gente fica mareado num barco, tampouco é aquele desequilíbrio de quando você tem labirintite. Eu estou sentindo como se minha cabeça fosse uma tradução mal feita, uma novela mexicana, fora de sync. Doutor, eu viro minha cabeça, meu cérebro vai depois do meu crânio. Primeiro vai meu crânio e um pouquinho depois vai meu cérebro. Eu disse, isso faz sentido para o senhor? Ele falou, faz muito. E essa foi a diferença entre ele me mandar tomar um Plasil e eu ter um aneurisma. Porque por causa da descrição, ele me mandou fazer uma ressonância magnética gigante na cabeça e ver que eu tinha um vasinho, que tinha um problema. Então, olha a importância de você descrever os sintomas com precisão. Nunca minta para seu médico, tá? E nessa busca pelas palavras, eu vi que cada sentimento que existe, ele se sedimenta dentro de você quando você sabe o nome dele. E alguns sentimentos existem, mas existem em outras línguas, e a gente não tem na nossa língua portuguesa. Tem saudade, os outros não têm, né? A gente fala, tem saudade, vocês não têm. Mas os outros têm coisas que a gente não tem. Serendipity, uma palavra em inglês que eu amo, muita gente conhece. Serendipity é a alegria de descobrir alguma coisa que você não estava procurando. É aquela coisa que você vai procurar a chave do carro para ir embora e acha o óculos que estava na bolsa, que você perdeu 4 meses atrás. É quando você... É quando você entra no Google para procurar o nome de uma rua, que você precisa pagar uma conta num banco, e de repente você acha um site lindo que te remete à infância. É a descoberta feliz e inesperada. Tem uma outra em alemão, né, que em alemão é tudo mais Rosenkranz, assim, que é Schadenfreude, né, que é um sentimento muito feio, mas muito humano. Schadenfreude é a alegria que a gente tem quando o outro se dá mal. Aquela pessoa que você odeia, e ela se dá muito mal e você fala, bem feito. Então, Schaden, de tristeza, das Schaden, é uma tristeza, e Freude, ich freue mich. Eu me alegro com a sua tristeza. Tem também em espanhol o pena ajena, que é a compaixão que você tem pela humilhação alheia. No Brasil a gente não tem isso. A gente tem vergonha alheia. Quando a gente tem vergonha, dá vergonha que o outro não tem, mas deveria estar tendo. Mas não... E tem uma que é sensacional em francês, guardem essa para a vida, é le prix de l'escalier, o espírito da escada. O espírito da escada é o seguinte, sabe quando você briga com uma pessoa, com o marido, com o chefe, ele te fala um absurdo na sua cara e você não pensa na resposta, aí você vai embora, chega em casa e fala, eu devia ter falado aquilo e aquele outro na cara dele, mas você não disse. Então é o espírito da escada, a briga acontece lá em cima, você só tem a ideia da resposta quando você já está lá embaixo.
É triste, mas acontece. E essas coisas têm nome porque elas são recorrentes em todos os seres humanos, acontece em todos os lugares do mundo isso. E essa paixão pelas palavras me fez descobrir e estudar etimologia. Eu adoro etimologia para saber exatamente o que a palavra quer dizer com precisão. Então, rival. Rival não é um inimigo. Rival é simplesmente uma pessoa oposta a você pela margem de um rio. De river. Então é simplesmente uma pessoa que tem um obstáculo entre vocês dois. Vai lá, faz uma ponte e seja amigo do seu rival. Paralelo. Olha que coisa linda, paralelo, que coerência. A palavra paralelo tem 2 L's que são paralelos entre si. Olha que lindo. É demais. Entusiasmo vem do grego, quer dizer enteos, ziasam, eu tenho Deus dentro de mim, é a alegria que a gente tem da centelha divina da criação. Quando a gente está num projeto, a gente vê nossos colegas aqui nas palestras falando da VAS com uma paixão, com entusiasmo. Por quê? Porque tem Deus dentro, porque tem essa chama criadora dentro de si. E parafernália, que eu aprendi outro dia, a gente fala parafernália, fala essas coisas eletrônicas aqui, né? Parafernália. Vem do grego e quer dizer, quando a moça casava, ela levava o dote era o bem comum dela e do marido, e tinha as tralhas dela que era além do dote, paraferém, era parafernália. São as coisas que vão além do dote comum, é a tranqueira da mulher, sabe? Não a mulher tranqueira, a tranqueira da mulher. As tranqueiras, por favor, tá, gente? Não sejamos assim. Mas o grande achado da minha vida, o tempo está acabando e que justifica esse tricô, foi o dia que eu descobri que tudo que eu produzia em texto, que texto quer dizer tecido. Texto é o particípio passado do verbo texere. E, incrivelmente, todas as palavras ligadas ao meu trabalho, ao meu ofício, à minha paixão, que é o texto, estão ligadas ao tecido. E que é exatamente o que eu sempre gostei de fazer, que é o tricô. Você vê, por exemplo, as linhas que eu escrevo e as linhas com as quais eu teço, os pontos de tricô e os pontos da pontuação, ou o fio condutor que a gente perde quando esquece o que está falando. Perdi o fio da meada, é aquele fio da meada que passa na máquina de tear. Ou tudo isso, a amarração do roteiro, a trama da história. Todas essas coisas estão ligadas, elas são a mesma coisa. E como dizia um grande professor meu de cálculo, se uma coisa é igual à outra, elas não são duas, elas são uma só. E eu trouxe esse tricô para você, só para desmanchar, para dizer que quando você desmancha o tricô, esse movimento que o fio faz de ir para um lado e para o outro é exatamente o movimento dos seus olhos quando você desconstrói um texto, quando você lê um texto. Seus olhos vão daqui para lá e voltam para cá. Então, ler e buscar conhecimento é você desmanchar para si um tecido que foi construído para você saber. E é por isso, por todas essas coisas, que eu tenho essa paixão incrível pelo meu trabalho, pelas palavras, porque eu descobri que as palavras falam comigo. Um dia, andando numa mata, eu ouvi um barulho de um rio, e eu dizia, eu estou ouvindo um rio, eu estou ouvindo barulho de água, eu estou ouvindo um riacho, eu acho que tem um riacho. E o vento soprou um poema, Riacho, acho a. E numa outra ocasião, já encerrando, eu ia me despedir de um amigo, numa situação meio... Ele estava fazendo a barba, com aquela espuma que o homem bota, assim, parece um retângulo todo de espuma branca, e só fica a boca sem espuma, assim, né? E eu ia me despedir, não tinha jeito de dar um beijo, que eu ia pegar na espuma, e aí dei aquele selinho de Hebe Camargo, sabe? Aquele, assim. Mas foi uma coisa tão estúpida, tão sem sentimento, e na hora, o momento falou comigo através de um poema, um pouco maior do que se fosse um haikai. Em meio à branca espuma, vermelha boca, sem paixão, bandeira do Japão. Quero agradecer demais por vocês permitirem que eu tecesse essas considerações aqui, juntos, nesse nosso tear, e dizer que a vida da gente é feita dessas grandes amarrações. A minha paixão digital, o meu modo de tricotar, o meu jeito de tecer considerações, de escrever, e dizer que eu tenho muito orgulho de, junto com vocês, criar esse momento com todo mundo aqui no TED de Porto Alegre, porque a gente está aqui provando que a vida é feita à mão. A muitas mãos. Obrigada.